Orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. É só enviar a foto que você recebe o orçamento. Anote o WhatsApp: 77988757743. 988757743. O melhor preço da região e o maior prazo de pagamento. Acesse o Instagram, Siga Reparação Automotiva. Siga com 2 Gs, Reparação Automotiva. Endereço: Rua Guilhermino Novaes 713, bairro Recreio, conhecida como Avenida Conquistinha, em frente ao Colégio Coeduc. Direção do Amauri. Limpar Soluções. Produtos e equipamentos para limpeza. Temos uma linha completa de tudo o que você precisa para efetuar a limpeza e sanitização nos mais variados segmentos: residenciais, empresas e indústrias. E você, dono ou dona de casa, que procura soluções para facilitar sua vida, a loja Limpar é o lugar certo. Venha nos fazer uma visita e conhecer todas as soluções que temos para ajudar você em suas tarefas. Cotações e informações pelo WhatsApp 77981306788. 981306788. Limpar Soluções. Fica na Avenida São Geraldo 1314, no Alto Marom, pertinho da Feira do Alto Marom. Venha nos fazer uma visita. Nosso time de especialistas está pronto para te atender. Limpar Soluções. Em Vitória da Conquista, o Grupo Prática é sinônimo de excelência em serviços terceirizados. Com uma equipe qualificada e constantemente treinada, oferecemos soluções estratégicas em portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, apoio logístico, jardinagem, administração condominial, transporte de passageiros, recepção, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Solicite uma visita técnica agora mesmo. 77-3421-8006, 3421-8006. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. E se você deseja fazer parte do nosso time, acesse o site grupopratica.com e cadastre o seu currículo. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. O bacon fritando na panela, o filé cortado em tirinhas, um ovo quebrado por cima, memória afetiva. O Comilão Lanches traz o passado para o presente. A melhor hamburgueria tradicional de Vitória da Conquista. São dezenas de opções de lanches, pastéis, porções, bebida gelada. Tudo isso no Comilão Lanches, na Praça da Normal, em Vitória da Conquista. As receitas mais tradicionais com toque gourmet é no Comilão Lanches. Pediu, chegou. O delivery mais eficiente de Conquista. Ligue ou chame no WhatsApp 3084-2628, 3084-2628. Aberto todos os dias a partir das 5 da tarde. Comilão Lanches. Casa do Óleo. Troca de óleo, suspensão, freio. A única da região que realiza troca de óleo da caixa automática do seu veículo. Casa do Óleo. Na Presidente Dutra, Rio Bahia, número 2195. Telefone 77-3025-1300. 3025-1300. E você pode agendar o seu atendimento através do WhatsApp 77-3422-1911. 3422-1911. Casa do Óleo. Direção do Edson. Atendimento do Carlão, Marcelo Cuenca e toda a equipe.
Rádio Chofer. Um show de alegria no seu rádio. O jornalismo é instrumento intermediário entre a sociedade e o que acontece na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. Rádio Chofer. Política, economia, cultura, esporte, lazer, entretenimento. Rádio Chofer. Jornalismo com seriedade, imparcialidade e credibilidade. Rádio Chofer. A partir de agora, aqui pela Melodia FM. Direção de jornalismo e apresentação, Léo Pereira. Boa tarde, 12 horas e 12 minutos, horário de Brasília. Estamos iniciando o programa Rádio Chofer, edição desta segunda-feira, 14 de abril, ano 2025, aqui pela Melodia FM, transmitido também através das plataformas digitais, através do Facebook da Rádio Melodia, do aplicativo da Rádio Melodia e também no aplicativo da rádio. Tem o Instagram, Facebook e aplicativo da Rádio Melodia. Você participa através do próprio chat. Nós temos o chat para quem está acompanhando via internet. Lá no Facebook você pode mandar sua mensagem. A gente está aqui para poder replicar e dar encaminhamento quando é alguma demanda relacionada ao seu bairro, à sua cidade. Então participe conosco. Tem meu Instagram também para você seguir, @Léo Pereira Jornalista. Manda sua mensagem no direct. Hoje, dia 14 de abril, vamos trazer as datas que são celebradas em 14 de abril. E daqui a pouco o tempo e temperatura aqui no nosso programa. Hoje é o Dia Pan-Americano, Dia do Técnico em Serviço de Saúde, Dia Nacional do Neurocirurgião. Hoje é Dia Mundial do Café, Dia de olhar para o céu. Eu olho todas as noites, todas as manhãs e agradeço ao nosso Pai Celestial. Pai que está no céu e está dentro de nós, onipresente, onipotente, onisciente. São as datas de 14 de abril, Dia Nacional, Dia Mundial do Café. E aí, manda mensagem pra gente. Como é que tá seu consumo de café depois desse período de alta nos preços? Deu uma acomodada? Você teve que diminuir? Você que tem aí o costume de tomar café, seja aquele cafezinho puro de manhã, seja o café acompanhado do leite, do suco, o café depois do almoço, o café durante a tarde, aquele café à noite. Tem gente que toma café antes de dormir. Eu ainda tenho aquela crença de que o café, ele tem substâncias que nos deixam mais alertas. Então, eu, por exemplo, tomo muito pouco café. Vez ou outra, quando estou em algum lugar, não faço em casa só para mim. E aí, quando estou em algum lugar que estão tomando um café, oferece, eu tomo. Mas à noite evito ao máximo, mesmo que seja na casa de uma visita, com essa preocupação, né? Já durmo muito tarde, acordo muito cedo, de o café tirar sono. Mas conheço pessoas que tomam café e dizem que não afeta em nada o sono. Conta pra gente aí, através do meu Instagram, @Léo Pereira Jornalista, ou através do chat no Facebook da Rádio Melodia, ou no chat do Instagram da Rádio Melodia. Confira agora a pauta do jornalismo de hoje, baseada nas manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Que notícia nos principais jornais do Brasil? Folha de São Paulo, alta de preços faz 58% comprarem menos comida. Já pensou? 58% dos entrevistados disseram que estão comprando menos comida por conta dos preços. Isso é extremamente preocupante. Jornal Estado de São Paulo, juros de títulos públicos batem patamar do governo Dilma. Quero até falar um pouco sobre essa notícia aqui. O que isso significa? Então eu vou abrir um resumo dessa notícia do jornal Estado de São Paulo, que traz o seguinte,
Faz 4 meses que o governo Lula vende títulos da dívida pública com um vencimento em aproximadamente 10 anos a uma taxa real descontada a inflação acima de 7%. É o mesmo patamar registrado durante as crises política, econômica e institucional do segundo governo Dilma, entre 2015 e 2016, na época do impeachment. Dessa vez, segundo analistas, o índice reflete a descrença em relação à política fiscal. A venda desses papéis pelo Tesouro Nacional tem sido um termômetro da saúde das contas públicas, pois aponta para a situação do endividamento público, calculado em 76% do PIB. As altas taxas também prejudicam o investimento de empresas. O índice serve como referência para outros investimentos no mercado. O Tesouro Nacional e o Ministério da Fazenda não se manifestaram ainda. Quando o governo emite um título de dívida pública, significa que ele está precisando captar dinheiro. O governo está precisando de dinheiro, então ele vende os títulos. É como se ele vendesse ouro. Estou vendendo ouro aqui e eu vou pagar 7% descontada a inflação e o título terá validade aí de 10 anos, o vencimento. Ok, aí a taxa que o governo paga para as pessoas comprarem seus papéis é uma taxa que depois é baseada também por títulos privados, né? Ou seja, quanto os bancos privados pagam para você ir lá e depositar e fazer uma aplicação um exemplo, num CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Quanto que os bancos pagam para você depositar seu dinheiro no fundo de investimento ômega, alfa, XYZ? É baseado no que o governo está pagando para quem compra título do Tesouro. Inclusive tem fundos de investimento em bancos privados que são atrelados ao Tesouro, né? Eles oferecem rendimentos próximos ao que o governo federal oferece. Só lembrando, claro, que você quando compra um papel do Tesouro, um título do Tesouro, você está comprando um papel, um certificado que tem 100% de confiança, né? O governo está comprando. Então não é um banco que pode quebrar, não é uma instituição financeira que pode falir, que pode declarar falência e o dono continuar milionário, não. É o título mais seguro no país, é o título que você compra do Tesouro Nacional, ok? E quando diz que isso reflete insegurança fiscal, quer dizer que as pessoas têm medo de investir, aumentar seus negócios, expandir, contratar e prefere deixar o dinheiro guardado. Então se o dinheiro aplicado está pagando mais, vou deixar aplicado. É assim que funciona. Aí esse dinheiro também gera um atrativo para os estrangeiros, né? Aqueles que especulam, os especuladores estrangeiros, aqueles que têm dinheiro e que compram títulos públicos de diversos países. O dinheiro fica lá guardado e rendendo. Melhor do que ir lá e abrir uma loja, uma fábrica, uma indústria, um comércio. O dinheiro tá dando mais lucro aplicado do que movimentando a economia. É mais ou menos essa lógica. Então, quando a gente tem um aumento da taxa Selic, que é aquela taxa básica do governo, significa que o governo está tendo uma estratégia de frear o consumo. Tem muita gente comprando, os produtos estão ficando mais caros, então vamos aumentar a taxa Selic, que é a taxa que os bancos se baseiam para pegar o dinheiro do povo para suas aplicações. Aí, quando a taxa Selic está alta, o dinheiro diminui, deixa de circular, as pessoas guardam dinheiro porque ganha mais. Por exemplo, a taxa Selic atual está em 14,25%. Nós tivemos taxa Selic no próprio governo Lula de 8%. Então está em 14%, ou seja, está mais vantajoso você guardar dinheiro no banco
do que aumentar a sua pastelaria, contratar mais um atendente para a sua sorveteria. Então, é uma mão dupla, é uma faca de dois gumes. Se você tem uma taxa básica de juros aumentada, é menos dinheiro circulando, mais dinheiro parado nas instituições financeiras. Só que aí você também tem menos consumo, você consegue frear a inflação, segurar essa busca desenfreada por comprar. Quando a coisa começa a melhorar, você tem aí os alimentos básicos, que é o que a gente está sofrendo atualmente, com valores elevados do azeite, do óleo, do café, do ovo, do açúcar e outros. Quando você tem esses preços se acomodando, diminuindo, significa que a inflação começou a ficar controlada. Mas lembrando que não necessariamente o preço alto de um produto é por conta de muita procura. Não, nós já até explicamos isso. Que no caso do ovo, por exemplo, esse aumento na demanda por ovos é grande parte por causa da semana do mês da quaresma. Das pessoas que têm aí seu compromisso em não comer carne e aí consomem mais ovos. Então não necessariamente é só por causa da inflação. Você tem as questões sazonais também, tempo e temperatura. O clima extremamente ligado à produção dos alimentos. Mas quando os alimentos começam a baixar o preço, o governo percebe que a inflação está se controlando e aí ele baixa a taxa básica de juros, a Selic, que é a taxa do governo, que os bancos se baseiam nela para poder tomar dinheiro emprestado do investidor. E aí, ficando mais barata a Selic, os investidores percebem que não compensa estar guardando dinheiro e aí pega o dinheiro da aplicação e investe no mercado e aí o dinheiro volta a circular. Isso aí é uma coisa assim, um sobe e desce, desde que o mundo é mundo, viu, gente? Então, não é nada para se preocupar. Jornal Globo traz na capa: governo planeja exames e cirurgias em rede privada para acelerar filas do SUS. Excelente ideia. O Sistema Único de Saúde não está dando conta, nunca deu conta, e aí o governo está tentando transferir exames e cirurgias para a rede privada e pagando, né? Aí paga para a rede privada realizar exames e cirurgias, porque os hospitais públicos ou que tenham convênio com o SUS, Sistema Único de Saúde, sempre superlotados e sempre apresentando descaso. Jornal Correio Salvador: região na Bahia registra maior anomalia climática. Daqui a pouco a gente vai falar de clima, mas antes eu trago aqui tempo e temperatura aqui na região de Conquista. Como vai o tempo e a temperatura? Nós estamos no outono, os dias estão escurecendo mais cedo. Antes, no verão, a gente tinha 6h15, 6h20, 6h30 ainda claro, da noite, né? 6h30 da noite. Tem gente que fala 6h30 da tarde, mas depois das 18 horas a gente já fala noite. Então 18h15, 18h20, claro ainda. Agora no outono não, a gente já tem o início da noite já antes das 18 horas. E o dia demorando mais para clarear. Antes clareava 5 e pouco. Antes das 6 da manhã estava claro. Agora já está clareando depois das 6h30. Hoje nós temos uma máxima prevista 28 graus, probabilidade de chuva 40%. Se chover, coisinha muito pouca, 0,1 milímetro. Amanhã, terça-feira, lembrando que nós estamos na Semana Santa. Ontem foi domingo de Ramos. A gente vai falar sobre esses assuntos também durante o programa Rádio Chofé dessa semana, abordando a sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa e assim por diante. Mas vamos adiantar aqui, amanhã, terça-feira, o que a previsão traz? Uma probabilidade de chuva maior. Amanhã nós temos 6,6 milímetros de chuva. Tomara que chova. Nós tivemos aí uma previsão de chuva na última sexta-feira, uma previsão grande, mas a chuva não veio não. Do jeito que se esperava. Era previsto 5, 6 milímetros de chuva na sexta-feira, por exemplo, não veio. Final de semana, bem tranquilo. Tempo nublado, mas sem chuva. Então,
Programa Rádio Chofer, uma realização e oferecimento do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região, presidente Álvaro Souza, assessoria de toda a diretoria. A apresentação e direção de jornalismo é minha, Léo Pereira. Vamos trazer aqui a matéria sobre um estudo que está apontando o risco de colapso climático em cidades do litoral brasileiro. Risco de colapso climático, entenda. Um novo estudo publicado pela Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, projeta que o nível do mar pode subir até 1,9 metro até o fim deste século. A elevação seria resultado do derretimento de geleiras e do colapso de plataformas de gelo, o que afetaria diversas regiões litorâneas do planeta, incluindo cidades brasileiras. De acordo com os pesquisadores, essa é uma das projeções mais altas já feitas e reforça a urgência de medidas contra a crise climática. No Brasil, por exemplo, áreas de risco incluem capitais como Macapá, Belém, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre, além da ilha de Marajó, no Pará, onde mais da metade do território poderia desaparecer. A professora Ana Luísa Albuquerque, do Departamento de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense, explica que os dados devem ser vistos com atenção. Existe um nível de preocupação certamente alto, especialmente para as cidades costeiras, né? No caso da reportagem aí falando de algumas cidades costeiras brasileiras, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, que podem ser parcialmente submersas, né? E serem fortemente afetadas pelas inundações, uma vez que o nível do mar vai estar mais alto, e isso propicia uma maior dificuldade no escoamento das águas superficiais, produzindo não apenas o afogamento por estar abaixo do nível do mar, mas uma maior suscetibilidade às inundações. Segundo a professora Ana Luísa, o alerta precisa ser levado a sério pelas cidades litorâneas brasileiras, onde o risco já é perceptível. Além da ameaça à vida de milhões de pessoas, o impacto seria profundo na economia e nos ecossistemas locais. Ela também chama a atenção para as perdas ambientais que as regiões podem enfrentar. No caso do Rio de Janeiro, toda a orla carioca agora, né, no atual momento, de vez em quando, já suscetível a uma variações eventuais do nível do mar por conta de ressaca, e a gente pode imaginar que uma elevação do nível médio do mar, isso teria consequências muito mais drásticas para essa ocupação residencial, que por vezes não é de alto nível, né, de alto padrão, trazendo associado a ele o risco econômico, né, ligado à perda dessa área urbanizada e os riscos de seguro associados a isso. Então, existe uma vulnerabilidade ambiental grande em qualquer cidade costeira, e essa vulnerabilidade se dá basicamente em função dessas previsões de variação do nível do mar. Para a especialista, é possível minimizar os efeitos, mas isso exige planejamento e ação imediata, desde que as medidas sejam adotadas desde já. Escalas, por exemplo, de estratégias de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, como planejamento urbano, um zoneamento inteligente da região costeira, considerando os efeitos futuros, né, das variações do nível do mar, uma infraestrutura adaptada a questões da própria variação do nível do mar, com drenagem, sistemas de drenagem mais eficientes, capazes de lidar com esses eventos extremos, investimento em sistema de alerta e previsão meteorológica para que se evite esses eventos, o impacto desses eventos extremos nessas cidades costeiras, políticas públicas também ligadas à habitação e realocação de pessoas que vivem em regiões de risco. O estudo reforça que, sem uma redução expressiva na emissão de gases de efeito estufa e sem políticas de adaptação, o mundo poderá enfrentar migrações em massa, colapso ambiental e o desaparecimento de importantes cidades costeiras. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson, com colaboração de René Almeida. Rádio Chofer, a voz do rodoviário.
dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Em Vitória da Conquista, o Grupo Prática é sinônimo de excelência em serviços terceirizados. Com uma equipe qualificada e constantemente treinada, oferecemos soluções estratégicas em portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, apoio logístico, jardinagem, administração condominial, transporte de passageiros, recepção, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Solicite uma visita técnica agora mesmo. 77-3421-8006, 3421-8006. Nossa sede está localizada no Condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. E se você deseja fazer parte do nosso time, acesse o site grupopratica.com e cadastre o seu currículo. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Quer se sentir renovada, ser cuidada e sentir-se bem? A Clínica de Estética Lívia Dias oferece diversos tratamentos corporais e faciais para você. Um desses tratamentos é a criolipólise, super eficiente para acabar com a gordura localizada em flancos, braços, abdômen, costas e outros locais. Uma tecnologia exclusiva de congelamento de células adiposas, as famosas gordurinhas. Este tratamento facilita a quebra das gorduras e te auxilia a modelar o corpo, te deixando ainda mais linda. Clínica de Estética Lívia Dias, na Avenida Otávio Santos, Centro Médico Itamaraty, 3º andar, em Vitória da Conquista. Acesse o Instagram, @Clínica de Estética Lívia Dias, ou ligue 77991514823. 9151-4823. A sua melhor versão é com a Clínica de Estética Lívia Dias. No bairro Boa Vista, em Vitória da Conquista, tem o maior e mais preparado centro automotivo da região. Siga Centro Automotivo. Siga Centro Automotivo. Oficina completa, funilaria, pintura, mecânica, martelinho de ouro, polimento e diversos outros serviços. Siga Centro Automotivo. Atende particulares e seguradoras. Quando acionar o seu seguro, indique para Siga Centro Automotivo. Orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. É só enviar a foto que você recebe o orçamento. Anote o WhatsApp 77988757743. 988757743. O melhor preço da região e o maior prazo de pagamento. Acesse o Instagram @Siga Reparação Automotiva. Siga com 2 Gs, Reparação Automotiva. Endereço: Rua Guilhermino Novaes 713, bairro Recreio, conhecida como Avenida Conquistinha, em frente ao Colégio Coeduc. Direção do Amauri. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira.
São 12 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Programa Rádio Chofer, uma realização e oferecimento do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região, presidente Álvaro Souza, assessoria de toda a diretoria. Apresentação e direção de jornalismo é minha, Léo Pereira. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h aqui pela Melodia FM. Essa semana nós teremos, quarta-feira, reunião do presidente Álvaro Souza, do Sintravc, juntamente com os diretores, com os representantes das empresas de transporte coletivo. E a gente já vem divulgando já há algumas semanas atrás, todos os dias, a pauta de reivindicação salarial. A pauta de reivindicação salarial que o sindicato vai levar quarta-feira para as empresas, ano base 2025, 2026. Essa pauta já foi aprovada pelos rodoviários e agora o sindicato entra em negociação com as empresas, que podem aceitar na integralidade ou fazer contraproposta. Quando a empresa faz contraproposta, o sindicato convoca a assembleia, traz a contraproposta das empresas, apresenta para os rodoviários e os rodoviários decidem se aceitam ou não. Não aceitando, o sindicato volta a conversar com as empresas de novo. E aí vai durante todo esse processo. Então vamos lá, o que o sindicato está propondo? Então quarta-feira já começa a se reunir com a Aviação Rosa e Atlântico Transportes. Salário, reajuste de 10%. Ticket alimentação, valor fixo, R$ 700. Extensão do ticket alimentação aos funcionários que estiverem no limbo previdenciário, bem como afastados por licença maternidade. Gratificação, 25% a mais no salário para motoristas de ônibus articulados, aquele maior, que quase o dobro do tamanho do ônibus normal, que exige, inclusive, um esforço maior do motorista, uma atenção redobrada e etc. Adicional de antiguidade. O sindicato está pedindo 3 anos de empresa, um aumento de 3% no salário. O rodoviário com 5 anos de empresa, aumento de 5% no salário. Fardamento completo. Motoristas, cobradores e equipe de fiscalização, 2 camisas, 2 calças, uma gravata, um cinto, o par de sapato. Pessoal da manutenção, 3 macacões, 3 pares de bota. Seguro de vida, o valor de R$ 48.480. Licença maternidade, duração de 6 meses, ou seja, 180 dias. Funcionários que estejam perto de se aposentar, o sindicato está pedindo uma garantia de estabilidade de 24 meses, ou seja, 2 anos. Prêmio de férias, o valor de um salário mínimo para funcionários que no período aquisitivo de suas férias cumprirem os seguintes requisitos, cumulativamente: não ter mais de 5 atestados médicos, não ter advertência, uma advertência por escrito e nenhuma suspensão. Plano de saúde, o sindicato está solicitando a substituição do plano de saúde familiar por conta dos pedidos e reclamações dos rodoviários. O sindicato entende que as empresas precisam rever, as empresas de ônibus precisam rever a empresa prestadora do serviço do plano de saúde, porque está muito aquém do que merecem os rodoviários. Então esta é a pauta do Sintravc, ano base 2025, 2026, que começa as negociações essa semana, quarta-feira. Nós tivemos o início da Copa Seste Senat, lá na Arena Amigos da Bola, pertinho ali, em frente ao estádio Lomanto Júnior. As apresentações aconteceram no final de semana. Teve o jogo do Rosa Mirim contra Transoares. A equipe do Rosa Mirim, que tem o João Matos, nosso amigo do sindicato, João Matos, faz parte da diretoria da equipe Rosa Mirim. O João, que é bem atuante, já foi massagista de jogador de futebol, fisioterapeuta, e aí agora ele está na diretoria de clube. Então nós tivemos no sábado, só para você, rodoviário,
ficar sabendo dos jogos que aconteceram. Sábado, dia 12, anteontem, nós tivemos Transparra contra a equipe do OPL, Cidade Sol versus Gontijo e FedEx versus Borussia. Também no sábado, Viação Rota contra Águia Branca. Tivemos a Prosegur versus a equipe do Apoio e o Rosa Mirim contra a equipe do Trans Soares. Então, a diretoria de esportes do Sintra VC sempre nos fornecendo as informações sobre os próximos jogos, os próximos clássicos da Copa Seste Senat. Mais um ano de sucesso, está aí a todo vapor, iniciada no último sábado. Foi realizada uma operação pelo Esquadrão Falcão, bairro Universidade, aqui em Conquista, lá no povoado da Estiva. Durante a ação foram apreendidas 16 motos que participavam de corridas ilegais em via pública, conhecidas como racha. Além disso, os condutores também realizavam manobras perigosas, equilibrando as motocicletas sobre uma única roda, prática conhecida como grau. Além das infrações de trânsito, durante a abordagem foram encontrados com alguns indivíduos pequenos invólucros contendo substância análoga à maconha. Os envolvidos que portavam a droga foram encaminhados ao DISEP para providências legais. As motocicletas estavam irregulares e todos os veículos foram apreendidos e conduzidos ao local apropriado para que fossem adotadas as medidas cabíveis. Foram conduzidos também um homem de 23 anos, um homem de 20 anos e esse bocado de moto aí que coloca em risco a vida dos próprios motociclistas e dos outros, porque estão tirando racha em alta velocidade, manobras perigosas, manobras proibidas e colocam em risco a própria vida deles e a vida dos outros. A Embasa identificou diversos pontos de furto de água na região de Cristalândia, zona rural de Brumado. Eu trouxe essa matéria de Brumado, que é aqui perto, para saber a que ponto chega a maldade do ser humano. O chefe do escritório da Embasa, da região de Brumado, explicou que a operação consiste em eliminar ligações irregulares que têm prejudicado bastante o abastecimento de água nas cidades de Brumado e Malhada de Pedras. A vazão na estação de tratamento de água é constantemente monitorada. Segundo o pessoal da Embasa, tem diminuído consideravelmente, prejudicando o volume de água que a empresa disponibiliza para a população. A Embasa retira da barragem de Cristalândia cerca de 700 metros cúbicos. Porém, só chega até a estação de tratamento 600. Há uma perda de 100 mil litros de água por hora, proveniente de ligações clandestinas. Se essas ligações clandestinas não estivessem acontecendo, daria para abastecer a cidade de Malhada de Pedras e Aracatu. É muita gente, o povo furtando água. Vai lá, acha o ramal de água da Embasa e faz um puxadinho. É desse jeito. 12h45. Noticiário internacional que nós trazemos agora. Nós tivemos eleições nesse final de semana no Equador. E a gente traz detalhes aqui no programa Rádio Chofer para você, rodoviário e ouvinte em geral, ficar bem informado. O presidente do Equador, Daniel Noboa, de 37 anos, reivindicou a vitória no segundo turno da eleição presidencial realizada neste domingo. Ele terá um mandato de 4 anos a partir do próximo dia 24 de maio. Pela segunda vez, Noboa ganhou da candidata Luísa Gonçalves, aliada do ex-presidente Rafael Correia, exilado desde 2017 na Bélgica e condenado à revelia por corrupção. Apurados quase 96% dos votos, Daniel Noboa tem 55,8%, enquanto Luísa Gonçalves tem 44,2%. A diferença de mais de 11 pontos percentuais não foi indicada por nenhuma pesquisa de opinião. Todos previam um empate técnico. Por isso, a candidata derrotada denunciou fraude e pediu a abertura das urnas para a recontagem dos votos. Daniel Noboa classificou a vitória como histórica e prepara uma nova reforma da Constituição equatoriana. Vamos conversar sobre os resultados desta eleição com nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende, que acompanhou a votação. Olá, Márcio, bom dia.
como aconteceu essa controvérsia em torno do resultado eleitoral. Olha, quando a apuração dos votos chegou aos 90%, a presidente do Conselho Eleitoral do Equador, Diana Atamait, disse que a tendência de vitória de Daniel Noboa era irreversível e deu os parabéns ao eleito, consagrando o resultado eleitoral. Naquela altura, Daniel Noboa tinha uma vantagem superior aos 10 pontos sobre a candidata Luísa Gonçalves, algo que nenhuma pesquisa de opinião detectou. Aliás, as sondagens indicavam um empate técnico, tal como o resultado do primeiro turno, quando Noboa ficou apenas 0,17% à frente de Gonçalves. Acontece, porém, que a candidata derrotada, Luísa Gonçalves, se negou a reconhecer a vitória do oponente. Agora, Márcio, o que Luísa Gonçalves alega para não reconhecer o resultado oficial? Olha, basicamente, fraude. Luísa Gonçalves disse que vai pedir a abertura das urnas para a recontagem dos votos. Hoy no reconocemos los resultados. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. A candidata não apresentou nenhuma prova da fraude eleitoral que acusou. Apenas se baseou em 11 pesquisas de opinião que apontavam uma vitória dela. No entanto, as pesquisas mais sérias davam um empate técnico entre os dois candidatos, com mínima vantagem para Daniel Noboa. A diferença superior a 10 pontos realmente não estava nos cálculos de ninguém. E, Márcio, qual foi a reação de Daniel Noboa? Bom, o presidente reeleito considerou que a vitória por mais de 10 pontos, com mais de 1 milhão de votos de vantagem, foi histórica. No primeiro turno, Noboa só tinha conseguido pouco mais de 16 mil votos de diferença. Agora, esses 16 mil votos se tornaram mais de 1 milhão. O reeleito disse que não resta nenhuma dúvida de que ele é o ganhador e agradeceu a vitória. Muchas gracias a todo el Ecuador, gracias a todo mi equipo, gracias a todas las personas que hoy como patriotas salieron adelante y votaron por ese nuevo Ecuador. Muchas gracias. Agora, para quem não está familiarizado com o presidente do Equador, Márcio, quem é Daniel Noboa? Olha, Daniel Noboa é um jovem empresário de 37 anos que chegou ao poder em 2023 com apenas 35. Noboa é herdeiro de Álvaro Noboa, o homem mais rico do Equador, que formou uma fortuna a partir do comércio de bananas. Álvaro Noboa, o pai, tentou 5 vezes ser eleito presidente, mas fracassou. O filho conseguiu nas 2 vezes que tentou. O eleito é um aliado do presidente norte-americano Donald Trump, com quem esteve no final do mês passado. E para este segundo mandato, Márcio, agora completo, quais medidas são esperadas e quais são os principais desafios de Daniel Noboa? Bom, Daniel Noboa quer reformar a Constituição do Equador para tornar juridicamente constitucionais as medidas de linha dura de combate ao crime organizado e para dar um viés liberal ao texto aprovado durante a presidência de Rafael Correa, com forte peso do Estado. Quanto aos desafios, o principal é o combate à violência, que em apenas 5 anos tornou o então pacífico Equador no país mais violento da América Latina, com maior número de homicídios per capita. Neste começo de 2025, a situação piorou, em média, 1 crime por hora. O Equador entrou em recessão no ano passado e tem enfrentado uma crise energética. Neste ano, a projeção é de um produto interno bruto 2% menor. O presidente tem uma boa base parlamentar, mas não é maioria. Vai precisar negociar para aprovar leis e reformas que revertam a atual situação do país. Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web. De Paris, Elcio Ramalho. Futebol. Rádio Chofer. Rádio Chofer. Oferecimento. Tá dando
dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Quer se sentir renovada, ser cuidada e sentir-se bem? A Clínica de Estética Lívia Dias oferece diversos tratamentos corporais e faciais para você. Um desses tratamentos é a criolipólise, super eficiente para acabar com a gordura localizada em flancos, braços, abdômen, costas e outros locais. Uma tecnologia exclusiva de congelamento de células adiposas, as famosas gordurinhas. Este tratamento facilita a quebra das gorduras e te auxilia a modelar o corpo, te deixando ainda mais linda. Clínica de Estética Lívia Dias, na Avenida Otávio Santos, Centro Médico Itamaraty, 3º andar, em Vitória da Conquista. Acesse o Instagram, @Clínica de Estética Lívia Dias, ou ligue 77991514823. 9151-4823. A sua melhor versão é com a Clínica de Estética Lívia Dias. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. 12h53. Uma perda, falecimento da jovem Jaqueline Lima de Souza, 27 anos. Aconteceu no último sábado na cidade de São Paulo, natural de Potiraguá, sudoeste da Bahia. Residia há algum tempo na capital paulista e, infelizmente, havia dado à luz recentemente e passou por complicações pós-parto. Bem nova, ela, 27 anos. Graças a Deus, o bebê passa bem, está sob os cuidados de familiares e ela é da nossa região aqui. Nasceu em Potiraguá, mas conhecida aqui no sudoeste da Bahia. A cidade aqui próxima, na região aqui nossa de Brumado, que a gente até falou dela aqui, Malhada de Pedras, está vivendo um momento grave de calamidade hídrica. Sabe o que é isso? Falta de água. É coisa muito grave. A situação é mais preocupante, haja vista que não há locais de captação de água na cidade. Antigamente, eles tinham fontes de água, mananciais, que eles podiam fazer a captação para distribuir à comunidade. Hoje não tem. E o responsável lá da Secretaria de Agricultura explicou que o município passou por uma seca severa. Não foi feita a pluviosidade adequada, o que reflete no momento atual e complica a questão da estiagem na região. Uma média de chuvas que varia de 700 a 900 milímetros anualmente. O coordenador informou que no ano passado o município não supriu a sua necessidade hídrica, registrando apenas 200 milímetros de precipitações pluviométricas. O que era de 700 a 900 só teve 200. Então a situação terrível aqui próximo a Brumado, em Malhada de Pedras, por conta da falta de chuva. Você consegue ficar sem energia, se vira, né? Sem energia você vai ficar sem assistir televisão, sem um micro-ondas. Agora sem água mesmo. Tudo que a gente faz, a gente precisa de água. Eu mesmo não consigo encostar numa coisa, num alimento, se eu não tiver que lavar a mão antes e depois.
Pensa aí, para fazer o próprio alimento, para poder tomar banho, beber. Situação complicada, né? Vamos trazer aqui no noticiário nacional as reportagens sobre Jair Bolsonaro. Os médicos, ele se recupera após uma cirurgia de 12 horas, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os médicos afirmam que o pós-operatório dele requer atenção. Isso tudo, infelizmente, em consequência daquela facada que ele levou durante a campanha eleitoral pré-pandemia. Foi a campanha que ele venceu as eleições. Vamos acompanhar a matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital DF-Star em Brasília após passar por uma cirurgia de 12 horas neste domingo. De acordo com o boletim médico, uma laparotomia exploratória foi realizada para tratar uma obstrução intestinal causada por uma dobra no intestino delgado. Durante a cirurgia, aderências intestinais foram liberadas com sucesso e Bolsonaro está clinicamente estável, sem dor, recebendo suporte clínico nutricional e medidas de prevenção de infecções. A cirurgia foi motivada por um episódio de fortes dores abdominais que Bolsonaro sentiu na última sexta-feira durante uma agenda política no Rio Grande do Norte. Após atendimento inicial na cidade de Santa Cruz, ele foi transferido para Natal e em seguida para Brasília, onde foi internado no sábado à noite. A equipe médica planeja realizar uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira para detalhar o procedimento e o estado de saúde do ex-presidente. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro comemorou o sucesso da cirurgia e afirmou que o quadro clínico do marido é estável. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. O médico-chefe da equipe cirúrgica que operou Jair Bolsonaro neste domingo afirmou que o ex-presidente não tem expectativa de evolução rápida. Cláudio Birolini concedeu entrevista coletiva na UTI do Hospital DF-Star em Brasília nesta segunda pela manhã. Ele está sob cuidados na unidade de terapia intensiva após passar por cirurgia de 12 horas por causa de uma obstrução parcial do intestino causada por aderências formadas após vários procedimentos anteriores. O processo ainda é em decorrência da facada sofrida em 2018 durante campanha eleitoral na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O médico Cláudio Birolini explica que as primeiras 48 horas pós-cirurgia são as mais críticas. Ele reforçou que o processo foi bastante trabalhoso. Na chegada a Brasília foi repetida uma tomografia que mostrou que ele mantinha um quadro de distensão abdominal, apesar de quase 48 horas de tratamento clínico, que a gente diz, que é descompressão do tubo digestivo, jejum, etc. Isso, associado ao achado da tomografia e a essa elevação do PCR, nos levou a indicar o tratamento cirúrgico. A decisão tomada, a cirurgia foi conduzida durante todo o dia de ontem. Eu já tinha em mente que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso, em função de uma experiência prévia com casos semelhantes. O cardiologista da equipe, Leonardo Echenique, afirmou que foi uma das mais complexas cirurgias feitas no ex-presidente. De acordo com ele, é importante ficar atento nas próximas horas no controle da pressão, que precisa ser por meio de medicamento, além do risco de infecções, trombose e problemas relacionados à coagulação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. 12 horas e 59 minutos. E assim terminamos a edição de hoje do programa Rádio Chofer desta segunda-feira, 14 de abril, ano 2025. Uma realização e oferecimento do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista, presidente Álvaro Souza, assessoria de toda a diretoria. A apresentação e direção de jornalismo é minha, Léo Pereira. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 13h, aqui pela Melodia. Todos um grande abraço, excelente início de semana. Que Deus abençoe e até amanhã.
Você acabou de ouvir Rádio Chofer. Direção de jornalismo e apresentação, Léo Pereira. Essa aqui é pra ninguém ficar parado, hein? Nem você e nem a água. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Ai, também é dia de combater o mosquito. Dia de 10 minutos, torcida brasileira. Estamos no jogo. A dengue cresceu em campo, a zika e chikungunya são sempre um perigo. É hora de ir pra cima deles. Olha o vaso de planta juntando água na entrada da área. E esse pneu velho aí? Secou, guardou? Fecha a tampa da caixa d'água, limpa a calha, troca a água do totó. Vira a garrafa. Que bela jogada. E atenção, acabou. Em 10 minutinhos por semana, seu time resolve essa parada. Coloque sua família no ataque aos focos do mosquito. Oficina do Malária, seu carro em boas mãos. Especializado em injeção eletrônica de todas as marcas. Oficina do Malária Mecânica em geral. Rua Marajó 14, bairro Ibirapuera. Telefone 3421-8808. Oficina do Malária. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Que a rapadura é doce, mas não é mole não. Tricoitos do Ricardo oferece a você deliciosas guloseimas, variedades em biscoitos doces e salgados, derivados de mandioca e leite, queijo, requeijão, mel, rapadura, massa de aipim, farinha, goma, coco ralado, manteiga, doce de marmelo e um delicioso café. Corra para o Tricoitos do Ricardo, terceiro galpão do Ceasa, Centro, Box 136 e 70. Telefone 3083-5323. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Dinheiro no mesmo dia. Antecipação do FGTS sem parcelas mensais. 100% online. Chame no WhatsApp ou compareça em nossa loja, localizada na rua Maximiliano Fernandes, 63C, Centro, Vitória da Conquista. Siga nosso Instagram, @empresta_VCA. Entre em contato pelo WhatsApp 77 98888 4131, 77 3422 4131. Dinheiro é bom. Na Empresta é bem melhor.